Eu. Precisamos ajustar o que? A altura aqui ou é isso mesmo? Você fica com metade, eu fico com metade? É, metade de ambos. Num só ser. Foi muito bem. Agora sim. Fica à vontade, Estou Marcelo. ajustando aqui só para deixar ele, para não ficar tremendo aqui. Não vai não. Vai ter que segurar. Tá bom aí? Só baixa um pouquinho mais pra gente não consegue te enxergar, Marcelo. Agora? Agora tá? Perfeito. Opa. Peraí, aguenta aí. Claro! Tá aí então, ó. A lenda viva. Aguenta aí. Eu disse que ia sair. Claro! Bom, tomei o primeiro mijo da noite. Tá dando pra ver aí? Aí! Tá bom aí? Agora tá Aí! sem áudio. Aí! Pronto. Não, aí. tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora tô. Agora sim. Tu sabe que a gente tá estreando, né? Esse lance de lives aqui no Instagram. Você tá estreando aí? Você, não é? Ah, não, eu não manjo nada disso. Eu sou um pterodáctilo com absoluta convicção das minhas limitações. Onde elas serão quebradas hoje, né? Para quem tá chegando agora, então, no Entrevistas de Atitude Especial desta quarta-feira, a lenda viva. E digo mais, quando dizem que o rock and roll aqui no Brasil acabou, lembre-se desse cara aqui, ó, Marcelo Nova e Camisa de Vênus. Oh, yeah! Satisfação enorme conversar contigo, hein, meu querido? Que honra. Prazer meu. Vamos conversar, sim. Tá aí, vem cá, eu brindo sempre os meus convidados, sempre com uma cuia de chimarrão. Não sei se tu tá... Olha aí, saúde. Para quem tá chegando agora, então, aqui no canal, Dessa que Vos Fala, vão deixando suas perguntas aí, a gente pretende divulgar todas, tá? Falar todas. Tudo começa o seguinte, lembrando que esse sábado tem Camisa de Vênus no Araújo Viana, em Porto Alegre. Tem alguns ingressos ainda disponíveis. Comecei com a Dani aí do Opinião Produtora, tá na finaleira. Então, por favor, sábado no Araújo Viana, tá? Para esgotar, para lotar de vez isso aí, sabadão. Quanto tempo faz aí que vocês não retornam, vocês não tocam em terras gaudérias, Marcelo? Na verdade, nós tocamos no Araújo em 2016, porque foi assim, o Camisa ficou quase 20 anos sem se apresentar, sem trabalhar, sem fazer disco, nada, né? Então, em 2015, nós resolvemos voltar à atividade. Fizemos uma turnê de Natal até Porto Alegre e confesso a você, para minha surpresa, depois de 20 anos sem me apresentar com Camisa, eu percebi que a plateia ela era absolutamente heterogênea. Tinha senhores de 60, 70, tinha coroas de 40, meninas de 25, garotinhos de 15, 16, e isso começou a se repetir em todas as cidades por onde nós passávamos, né? Esses 20 anos fizeram realmente uma diferença na cronologia, né, da banda, não tem a menor dúvida.
Antes nós falávamos apenas para pessoas mais ou menos da nossa faixa etária, né? Um pouco mais, um pouco menos. Depois de 20 anos, abriu-se essa outra perspectiva e eu perguntava para a molecada, né? Vem cá, como é que você descobriu o Camisa de Vênus? 20 anos sem lançar um disco, sem fazer turnê. Essas histórias de clipe de televisão tá ficando cada vez mais inacessível dentro dos nossos parâmetros, né? E aí dizia, não, meu pai me apresentou, meu irmão mais velho me apresentou, eu tenho um tio maluco que mora no interior, que foi que... Então, eu percebi que talvez, e como a turnê, como disse, de Natal a Porto Alegre, ela teve esse tipo de receptividade, e como eu não sou o maestro do baile da saudade, não é? Eu pensei, àquela altura, nós tínhamos que tocar músicas antigas, porque não havia música nova, né? A turnê foi em 2015 e nosso último trabalho tinha sido em 96, ou seja, Caramba! 19 anos antes. Então, fizemos o repertório, escolhendo músicas de praticamente todos os discos. E quando chegou no final da tour, o jogo estava ganho. Eu subia no palco, já sabia o que é que eu ia cantar, as pessoas sabiam todas as canções, era ótimo, uma prova de reconhecimento extraordinária, mas não é para mim suficiente. Como eu disse, eu não me agrada a ideia de ser o maestro do baile da saudade. Eu sou um cara que escrevo, eu interpreto o que eu escrevo e depois eu faço canções que emoldurem o meu texto. Eu não posso ficar vivendo de canções que eu escrevi quando eu era menino. Para mim, não faz sentido nenhum. Graças a elas, eu me tornei um cara conhecido nacionalmente e eu não tenho nada contra elas. Porém, não é suficiente. Eu tenho que produzir, eu vivo produzindo. Esse é o meu motivo maior. Né? Compor canções, gravar canções, fazer turnê, apresentar meu trabalho mais recente. É isso que me alimenta. Sem deixar de lado as músicas, como eu acabei de dizer, que me tornaram um cara conhecido nacionalmente. Então, possuído dessa ideia, decidimos que o Camisa precisava em 2016, porque essa turnê foi em 2015, o que nós precisávamos em 2016 era um disco de músicas inéditas. Era isso que estava faltando. Lançamos o disco em 2016, chamado Dançando na Lua, com 10 canções inéditas, e fomos fazer outra turnê para lançar esse trabalho. Fizemos, e quando chegou a vez de Porto Alegre e do Araújo Viana, nós gravamos um DVD. Aliás, peraí, deixa eu ver se... Tá. Este DVD aqui, ó. Dá para ver? Dá, perfeitamente. Olha aí. Dançando em Porto Alegre. Que lindo. Gravado no Araújo, né? Lançado em 2018. Né? Ele saiu em 2018. Aliás, nós vamos levar para Porto Alegre sábado este DVD, porque os gaúchos muito o apreciam. Então, nós vamos levá-lo para lá, para o Araújo também. Que maravilha. Ah, sim. Aliás, é um show... eu brinco às vezes com pessoas e digo, olha, você tocar pelo Brasil afora é uma aventura e um desafio. Você tocar em Porto Alegre é um aconchego. É diferente. Vocês nos adotaram quando nós éramos meninos, né? Olha, Karina, presta bem atenção. Nós éramos 5 meninos, saídos de Salvador,
depois de ter virado, depois de ter tentado, não é, expressar o nosso trabalho com uma banda chamada Camisa de Vênus, que em 1980 ninguém aceitava essa ideia. Então, os mestres do bom gosto disseram para mim: você tem que mudar o nome desta banda. Você não vai chegar a lugar nenhum com essa banda. Isso é loucura da sua cabeça. Esse nome é ofensivo. Esse nome vai atrapalhar o trabalho de divulgação de vocês. Tanto que em 86, já de cara, né, Marcelo, vocês sofreram, vamos dizer assim, o primeiro boicote com o álbum Viva, né? Mas veja bem, antes de 86, teve Porto Alegre. Nós saímos de Salvador, né? E nós tocávamos por aí para um público de 400 pessoas, 500 pessoas, 300 pessoas, quando era casa lotada. Aí fomos para Porto Alegre. Havia um grupo de teatro, né, comandado pelo André Citoni, que ainda mora aí em Porto Alegre. Ele e mais 3 ou 4 meninos, éramos todos meninos, eles foram nos assistir no Rio de Janeiro, no Circo Voador, e resolveram nos levar para Porto Alegre. Sem nenhuma experiência da parte deles. Nada. Eles trabalhavam com teatro. Onde é que nós vamos tocar? Vamos tocar no ginásio, que na época era Ginásio Araújo Viana, que era descoberto. Era aberto. Era. Não tinha. Hoje ele é coberto. Né? Hoje é uma estrutura fantástica, né? Naquela época, não. E cabia 7.000 pessoas ali dentro. Nós nunca havíamos tocado para um lugar, mas nem perto de um lugar dessa dimensão. Então nós pensamos, olha, se tiver um público bacana aí, tiver aí, sei lá, umas 500 pessoas, vai ser bom pra caramba. Tal. Qual a nossa surpresa? E tinha uma rádio, a Rádio Ipanema, daí. Rádio Ipanema. Que tocava Bete Morreu. Não é? Uma canção que está no primeiro disco nosso. Era a única divulgação que nós tínhamos. A única, não tinha mais nada. Era isso aí. Quando nós chegamos no ginásio Araújo Viana, todos os ingressos tinham sido vendidos. Nós não entendemos absolutamente nada. Nós nunca tínhamos ido a Porto Alegre. Nós só tínhamos um disco lançado, uma rádio totalmente underground. Era a única rádio que tocava uma música. Uma música. O show foi gratificante para o público. Para nós foi desconcertante, porque nós não estávamos esperando um troço desse em nenhuma hipótese. E aí ficamos com aquela ideia, né, de Porto Alegre na cabeça. Porto Alegre, Porto Alegre. Todo mundo queria voltar para Porto Alegre, né? Afinal de contas, uma receptividade dessas. Vamos querer sempre, né? No ano seguinte, em 85, 8 meses mais ou menos depois desse show, nós voltamos através desse mesmo pessoal que nos trouxe para o Araújo, e fomos para o Gigantinho. Eu disse, esses meninos são malucos. Depois que eu descobri que eles estavam certos, eu estava errado. Quando nós fomos passar o som no Gigantinho, que para quem não conhece é um ginásio para 16.000 pessoas, quando nós chegamos para passar o som, tinha uma fila que dava voltas no ginásio, assim. Aí eu disse, vai ter outro evento aí antes do nosso? O cara falou, não, isso aí é fila para comprar ingresso para ver vocês. Quer foder. Resultado. Esse show, inclusive, tem no YouTube. Se você botar lá Camisa de Vênus, Araújo Viana, 1985, tem lá filmado com VHS, aquela imagem, mas dá para entender tudo o que aconteceu lá naquela noite. Então,
Porto Alegre entrou para a nossa história como a cidade que mais nos deu respaldo, que mais respeitou e aplaudiu o nosso trabalho. Então ficou uma coisa marcante. E de lá para cá, não mudou. Nós tocamos em lugares maiores, tocamos em lugares menores, mas esse afeto de vocês para com Camisa é uma coisa inalterável, absolutamente inalterável. Então, nada mais justo do que o que nós fizemos. Opa! Uhul! Opa! Você viu? Ele deu um salto. Só confirmando. Só confirmando a energia de tudo isso que vai ser próximo sábado no Araújo Viana. Não, isso aí é energia, bicho. Que ele deu um salto mortal. Então, nós lançamos o DVD em 2018. Fizemos show de lançamento, fizemos tudo. Então, dessa vez, nós estamos indo aí para fazer um show bastante diferente do que fizemos em 2000, da última vez. Eu nem me lembro mais, são tantas idas e vindas a Porto Alegre, eu não lembro mais. Mas o fato é que, o ano passado, nós gravamos, no final do ano passado, nós lançamos um álbum novo, né? Porque estava aquela conversa toda de pandemia, e não pode isso, e não pode aquilo. Isso aí eu quero agora nós vamos cutucar aí com a vara curta no vespeiro. Antes disso, que agora o assunto vai ser polêmico, mas é preciso colocar em roda aí para os nossos telespectadores, ok? Marcelo Noba, meu convidado especial aí nessa noite no Entrevista de Atitude. Sábado tem show do Camisa de Vênus no Araújo Viana, em Porto Alegre. Últimos ingressos, tá? Realização da Opinião Produtora. Gente, tem uma cacetada de perguntas aqui. Eu vou tentar colocar todas aqui. Mas antes, a gente falou um pouco aí do que rolou no início da década de 80, o primeiro show, então, emblemático do Camisa, que foi no Araújo, depois partiu pro Gigantinho, tá? Para quem tá chegando agora, pegar um remake aqui. E esse álbum em especial que foi lançado ano passado, eu lembro bem como se fosse hoje, porque foi lançado, inclusive, no dia 16 de agosto, dia do aniversário, inclusive. Dia do meu aniversário e aniversário de Robério Santana, contrabaixista do Camisa, meu amigo, meu parceiro, há 42 anos. Qual é o segredo aí, Marcelo? Pô, são 71 anos aí, tchê, 40 anos de estrada, e qual é o segredo para manter vivo, né? E essa harmonia que... Claro que hoje tem teu filho fazendo parte aí da banda e tudo mais, o Drake, né? E qual é o segredo para manter essa adrenalina, essa disposição aí, essa veia rockística até os dias atuais, né? Porque a gente está vivendo um momento aí de muito mimimi, né, tchê? Porque até então, na década de 80, clássicos como própria Sílvia, vamos dar um exemplo, tá? Todos na época sabiam exatamente o que se trata a música Sílvia, né? Aí 30 anos praticamente se passa, a grande maioria do público sabe cantar de cabo a rabo, né? Sílvia em especial. Cara, e de repente aí da noite pro dia as pessoas começam a ficar de uma certa forma ofendidas. Bom, né? A pergunta é o seguinte. Uma hipocrisia, né? É necessário, para fazer essa trajetória de 42 anos fazendo rock and roll, e apenas rock and roll no Brasil, né? Porque nós gostamos. Nós não fazemos reggae, nem funk, nem hip hop, nem rap, entendeu? Nem MPB, porque nós gostamos de fazer rock and roll há 42 anos. Esse gênero, esse estilo, foi o que me seduziu quando eu era um molequinho e descobri um cara chamado Little Richard. Mas, enfim, isso já é outra história. Essa já é uma outra história. Então, é preciso, respondendo a sua pergunta do que é necessário para continuar ativo na estrada,
com 71 anos, é o seguinte, duas coisas basicamente. Determinação, porque fazer rock and roll no Brasil nunca foi fácil. Nunca, em momento algum. E nos anos 80 teve uma moda, não é, de rock, uma moda que durou 2 anos. Não é? Depois saiu a moda de rock, veio a moda da lambada, veio a moda do axé, do sei lá o quê. Enfim, então precisa de muita determinação e um pouquinho de talento também ajuda, sabe? Basicamente é isso aí. É isso que nos motiva a estar ainda hoje, não só na estrada, mas gravando, tocando, expondo material novo, porque quando eu gravei o primeiro LP do Camisa, né? Na época era LP, não tinha CD. Uhum. Eu tinha 30 anos de idade. Menos ainda, sei lá, nem lembro mais. Eu era tão jovem que eu não lembro mais. Hoje eu tenho 71 e eu continuo trabalhando com Camisa, continuo trabalhando com a minha carreira solo. Vou lançar um álbum solo em março do próximo ano. Ia lançar no final desse ano, mas desisti porque as atenções estão direcionadas para outra coisa. E o ano passado nós, o Camisa, nós lançamos um álbum chamado Agulha no Palheiro, motivado também pelo que você falou e por outras coisas mais. Principalmente, Karina, pela impossibilidade, né, que as pessoas todas, no mundo, não foi só no Brasil, no mundo inteiro, as pessoas sentiam essa impossibilidade de sair, impossibilidade de ir na casa de alguém. Se você sair, você vai morrer. Seu pai vai morrer, sua mãe vai morrer, todo mundo vai morrer. Né? Marcelo... É um Walking Dead. Cara, não, eu cheguei a copiar aqui, a fazer a punha aqui, a mão, porque tem uma fala tua de um episódio que aconteceu ano passado, em especial ao dia do rock, né? E eu cheguei aqui, que onde as palavras de Marcelo Nova é a seguinte, de um trechinho, tá? Aí, eu tenho que botar o cabo aqui, senão a coisa vai embora. A bateria. Não, a bateria. Não, a gente espera. A gente espera. A gente tem tempo. Aguenta aí. Claro! Ih, nosso bate-papo que vai longe hoje. Ó, lembrando, gente, tem Camisa de Vênus, sábado, no Araújo Viana. Essa é a ideia. É. Essa é a ideia. Essa não, vai ser, já foi. Tá bom aí agora? Voltou Perfeito. a me ver? Estou visível? Quer baixar um pouquinho mais aqui pra gente pegar melhor aí, eu Marcelo? Abaixando, mas foi aí que quando eu abaixei que ele deu aquele salto mortal, triplo mortal, medalha de ouro nas Olimpíadas de 2072. Não, aí voltando, né, porque a gente estava falando, eu peguei então um trechinho aqui, a gente já, viu, gente, a gente já vai falar do show, esse show especial do Camisa de Vênus aqui em Antônio Prado. Eu estou falando de Antônio Prado, viu, Marcelo? 180 quilômetros da capital. Tem uma galera aqui recordando esse momento épico aqui na cidade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre. Mas, voltando antes esse negócio aí, dentro lance pandêmico e tudo mais, eu escrevi o seguinte, um trechinho onde tu relatou dentro, então, daquele episódio fatídico, né, pra Globo, onde simplesmente tendo de boicotar novamente, né, e aí, cara, amar a vida, porque respirar não é viver. Tem gente aí respirando e que tá morto. Foi isso que eu disse. Exatamente. Foi isso que eu disse. A chegada do Covid, né? Uma gripe fortíssima, né? Que machucou e matou muita gente, né? Ela foi utilizada de uma maneira sórdida, né? Pelo poder, por gente. Isso, e volto a dizer, isso não foi apenas no Brasil. Essa sede
de poder e a ganância de obter. Né? A mídia adorou a ideia do Covid, de um modo geral. Tem exceções? Claro que tem. Mas a mídia adorou. Você vai ficar em casa? Fique em casa. Fique em casa. O que você vai fazer? Você vai ligar a televisão. Vai ficar o dia inteiro abestalhado diante de uma televisão. E nunca se assistiu tanta televisão no mundo do que nos anos de 2021 e 2020 e 2021. Nunca se assistiu. Os picos de audiência eram fantásticos. Então, para que vai acabar com isso? Por que nós vamos acabar com isso? Os laboratórios nunca faturaram tanto na vida, na história da farmacologia. Não existe um período histórico onde se ganhou tanto dinheiro. No começo, a Pfizer anunciou que seria uma vacina. O presidente Joe Biden garantiu na CNN que quem tomasse uma vacina não morreria. Bastaria uma vacina. Isso o presidente da maior potência do planeta. Né? Bastaria uma vacina. Isso o presidente da maior... Tira isso daqui, por favor. O presidente, como eu ia dizendo, o presidente da maior potência do mundo, este cara veio a público, através da CNN, para declarar que quem tomasse uma dose estaria livre de qualquer risco, não só de morte, mas até de contaminação. Depois veio a segunda dose, depois a terceira dose, depois o discurso, a narrativa. Eles tentaram aplicar essa narrativa à medida que a coisa ia se desenvolvendo, né? Então, assim, olha, ela não impede que você se contamine, mas ela evita que você tenha maiores consequências, não é? Do que se você não tomá-la. Então, a narrativa deles começou a se tornar um discurso adaptável a cada momento, enquanto o vírus ia transmutando, né? Era Delta, depois teve aquela severa lá em Minas, no Amazonas, né? Originária lá de Manaus, depois teve a Omicron. À medida que todo vírus é isso, não importa qual seja o vírus. Lembra dos anteriores, né? Dos anteriores? É a mesma coisa, né? Então, essa narrativa, ela ia se adaptando à medida que as coisas iam... Ora, agora pode isso, agora não pode aquilo. Eu me lembro, inclusive, contar uma pequena história interessante. Um dos meus humoristas favoritos chama-se Don Rickles. Don Rickles. Don, ele morreu há coisa de 4, 5 anos atrás. Viveu muito. E ele tinha um tipo de humor muito pessoal. Ele ia para os locais mais improváveis, como, por exemplo, festas na Casa Branca. Ele chegava lá e espinafrava com todo mundo, com o presidente. Fez isso com Ronald Reagan, com a mulher de Ronald Reagan, com os convidados. E as pessoas adoravam, porque ele virou uma espécie de lenda do humor. Então todo mundo queria ser espinafrado por ele. Ninguém revidava, porque era muito agressivo, né? O tipo de humor dele era extremamente agressivo. Então ele foi numa dessas festas de Hollywood, onde estava toda a nata hollywoodiana. Ele entrou e disse: olha, eu estou vendo aqui, nessa festa suburbana, nessa festa de atores péssimos, eu estou vendo aqui o maior ator da história de Hollywood. Robert De Niro, ele está ali, ó, o maior ator da história de Hollywood. Vocês duvidam?
perguntem para ele. Que maravilha! Você duvida que ele é o melhor dos melhores? Então pergunte para ele. Foi exatamente disso que eu lembrei, dessa cena, desse xiste maravilhoso, que eu lembrei quando a Pfizer declarou que ela, Pfizer, garantia que quem tomasse a vacina tinha 73,4, olha o detalhe, 73,4 de garantia de que não iria ficar doente. Aí eu pergunto, você duvida? Pergunte para a Pfizer. Então, toda essa narrativa, ela veio nessa revestida dessa parte tragicômica, não é? Tragicômica, porque você não pode pura e simplesmente, né, impedir pessoas. Eu não vou ficar falando aqui das situações que eu vi e que eu vivenciei, não é? Porque eu também estava no meio do bolo, eu também sou músico, eu fiquei 2 anos em porrada sem trabalhar, eu e milhões de brasileiros. Eu e milhões de brasileiros, né? Para proporcionar essa farra do boi que foi a exploração do Covid. Né? Então, eu talvez tenha sido uma das poucas vozes da música brasileira a me pronunciar desde cedo veementemente contra essa manipulação. Aí foi uma beleza, né? Eu fui chamado de negacionista. E essa gente, ela é tão estulta, que elas acham que negacionista tem a ver com Covid. A palavra negacionista é direcionada para quem nega um fato, para quem nega uma possibilidade, para quem nega uma evidência. Não tem nada a ver com. Então, assim, o sujeito dizia: olha, eu acho o seguinte, você acredita, você vai se sentir seguro, você vai se sentir bem se você tomar vacina? Então, qual é o problema? Tome a vacina. Se isso vai lhe dar uma garantia, se você vai se sentir melhor, mais apto a enfrentar esse momento que nós estamos vivendo, tomando a vacina, qual é o problema? Tome a vacina. Se você acha que aquela vacina não vai lhe ajudar em absolutamente nada e que você pode vir a ter um efeito colateral muito ruim, não tome a vacina. Hoje nós estamos vivendo... Karina, hoje nós estamos vivendo um momento onde a individualidade ela está se tornando algo insuportável. As pessoas não querem, ou melhor, as pessoas querem solapar a individualidade. Elas querem calar a sua boca. Ela quer que você faça parte de uma ONG, que você faça parte de um grupo, que você faça parte de um conceito, porque a sua voz de indivíduo... pra quê? Pra quê? Pra que esse cara ou essa mulher, esses chatos de galocha, que insistem em nos contrariar? Eu fui chamado de negacionista 350 mil vezes. E aí, coisa curiosa, quem foi o maior negacionista da história? Jesus Cristo, não é? Ele negou o poder de Roma. Ele disse, inquirido sobre se era lícito ou não pagar o tributo a César, ele disse, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Um negacionista de marca maior. Não satisfeito com isso, o nosso Jesus declarou o seguinte, nenhum desses deuses, olhe bem, eu estou falando de deuses, não estou falando de vírus, estou falando do que há de mais sagrado na história da humanidade, que é a religião, né? E que perdura até hoje. Apolo, Afrodite, Netuno, não, Zeus, nada disso é verdade, só existe um Deus, disse Jesus, para o espanto
da sociedade romana e, evidentemente, do Império Romano. Né? Um hippie, um vagabundo, um sujo, um maluco, dizendo que Apolo, Afrodite, Netuno, esses deuses não existem. Imagine a contundência, Karina, de uma declaração dessa. Se hoje você dizer que não acredita em Deus, e o Deus monoteísta, né? Não estou falando dessa pluralidade de deuses, não. Estou falando de um Deus só. Se você diz que não acredita, você já é visto como alguém, sabe, que vai provavelmente, quando morrer, vai parar no inferno, vai arder no fogo. A religião, ela recrudesce as pessoas, né, no seu aspecto mais íntimo. Ela tende a, se você não tiver uma certa maleabilidade e uma certa capacidade de raciocínio e de experiência vivenciada, você entra nessa historinha. Você compra essa historinha. Então, Jesus negou a existência dos deuses romanos. Olha só que louco, que bicho doido. Esse era o grande negacionista. Provocou, tanto que teve o fim que teve. Né? É bem verdade que a história, o Jesus histórico, ele não está provado. Existe o Jesus da Bíblia. Jesus faz parte da Bíblia. Historicamente, ele não é provado. Então, é muito interessante você fazer essas comparações. Como um cidadão banal, simples, como eu, pode ser chamado de negacionista? Não que eu não seja, eu fui em relação às questões que me diziam respeito. Quando Jesus Cristo demonstrou para toda a humanidade de que ele não aceitava ordens de imperadores, de governadores, de senadores, ele não aceitava ordens de políticos e era frontalmente contra a religião praticada dentro da sociedade romana. Era um herói, era um sujeito destemido. As pessoas ficam, Jesus, ele era bonzinho, ele era um cara que vai me levar para o céu se eu ficar rezando toda noite. Jesus era um homem corajoso, partindo do pressuposto de que ele realmente existiu. Era um homem corajoso, era um homem que não tinha medo, era um homem que enfrentava as situações. Pior que essa, não conheço outro exemplo. Não conheço outro exemplo. Então, é preciso que nós busquemos lá no passado exemplos para que nós tomamos. Caiu de novo. Vamos voltar ali. Marceleza, a verdadeira agulha no palheiro. Acho que caiu a conexão aí, Marcelo. Vamos ver aqui. Vamos tentar de novo conexão aí com o Marcelo. Lembrando quem tem... Ó, caiu a conexão dele. A gente vai fazer novamente contato. Caiu, acontece. Mas a gente já retorna aí. Porque tem muita coisa ainda aqui pra gente debater aí com os nossos telespectadores. Vamos ver aqui. Vamos falar de Raul agora, Raquel. Vamos falar agora de Raul. Caiu a conexão. Caiu a conexão, tá? Fiquem tranquilos. A gente vai fazer o... isso aqui eu vou ter que expor aqui. Aí, Márcio Paz, queridão. Aqui a gente coloca aqui também. Eu vou tentar... Cadê aqui? Vou tentar contato com ele aqui. Marcelo. Ali, convidar. Oi. Panela do Diabo, um dos melhores LPs, sem sombra de dúvidas.
Opa, opa, opa! Olha, Está voltando como mágica! então, falávamos que Jesus é o cara, então, né? Pois é, ele, ele, ele teve uma audácia e uma coragem ímpar, não é? Ele foi um cara de uma coragem. Oh, droga. Oh, droga. Fica tranquilo, enquanto isso eu vou Aê! recebendo aqui. Aê! Ale. Ô, Marcelo, aqui, ó, tem inúmeras perguntas aqui do pessoal, obviamente, né? A gente já vai chegar para esmiuçar mais o Agulha Mas do eu quero Palheiro. falar depois, eu quero falar sobre Claro, o vai Agulha do falar Palheiro. sim. O Agulha Vai do falar Palheiro, sim. que é um puta disco, Vai falar. disco de rock and roll ferrenho, ferrenho. Detalhe, né? Carregado de mensagens muito francas e muito diretas, num momento em que está todo mundo só querendo jogar no meio de campo, né? Toca para lá, toca para cá, toca para lá. O negócio é bota pra... Nós botamos em campo 11 centroavantes. 11 centroavantes. Perdoe-me essa analogia barata com futebol, mas assim também as pessoas entendem com mais facilidade. Muito bem. Marcelo Nova, meu convidado especial dessa noitada de quarta-feira. Você foi agosto, último dia de agosto, enquanto isso ele agiliza ali o celular dele. Tudo bem, até o final da nossa entrevista ele vai achar um cantinho pro celular dele. Pois é, Olha, o Marcelo Nova é o cara que não nasceu para fazer pop, muito menos para fazer musiquinha de 3 minutos, tá? Deixar bem claro isso aí para os nossos telespectadores. Gostou dessa, Marceleza? Adorei. Não há ego que resista a esse tipo de elogio. Sábado eu vou ir para Porto Alegre só para te dar um abraço pessoalmente, de novo, tá? Será um prazer. Muito bem. Vamos lá com as perguntas aqui. Há muitos anos, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui, ó. Há muitos anos vi um workshop teu em um bar em Caxias do Sul. Tu pensa em fazer uma tour assim ainda? Quem mandou foi a pergunta, foi o Gustavo Martins. Gustavo, há pelo menos uma década eu venho fazendo shows com o Drake num formato menor, em pequenos bares, pubs, teatros. Um show onde somos apenas eu e ele. Ele toca guitarra e ele tem a manha de transformar com os pedais dele. Ele faz 2, 3, 4 guitarras num amplificador só. Ele faz a base, ele sola por cima, ele faz o lick, ele faz o riff. E é um show, por exemplo, completamente diferente do show do Camisa. Né? Eu paro, converso com as pessoas, brinco com alguém, conto histórias da minha vida. É um show mais, digamos, mais relax, mais relaxado do que o do Camisa, que é uma porrada atrás da outra. Né? Eu assisti esse formato no início do ano aqui no Rio Grande do Sul, no início do ano, Marcelo. O quê? Eu assisti esse formato que tu estás fazendo aí com o teu filho no início do ano aqui no Rio Grande do Sul. Fenomenal. Pois é. Marcelo, você tocou com o Drake em janeiro aqui na Serra, em São Marcos. Foi assistir e foi demais. É esse mesmo que eu acabei de mencionar. Foram 2 noites, eu lembro perfeitamente. Foram 2 noites. Eu consegui só na segunda, porque a primeira tinha vendido todos os ingressos, né? Pergunta para ele como faz para tirar uma foto com ele sábado no show. Vou viajar 300 quilômetros só porque eu sou muito fã do Camisa de Vênus. Quem mandou isso aí foi o Everson de Souza. Vá, Marcelo. O Everson, é o seguinte, velho. Não se preocupe com isso. Você vai ter mulheres muito belas ao seu redor. Você vai se sentir muito melhor fotografando-as e sendo fotografado com elas do que fotografando comigo, velho. Eu não vou lhe prometer nada porque dia de show as pessoas, de um modo geral, elas não têm muita noção de bastidores, né? O que acontece dentro de bastidores e a insanidade de algumas pessoas que transitam por lá, né? Inclusive da banda também.
Uma amiga minha, uma amiga minha agora. Eu tirarei uma foto com você. Olha aí, viu? Então, manda ver. Ele vai fazer o possível para eu ter a foto contigo aí. Então, agora vamos para que o bicho vai pegar também. 1999. Obviamente, tu não vai lembrar de muita coisa, né, Marcelo? Eu não lembro da Mas, semana passada. lembra sim. Bueno, 1999, uma das tantos eventos que até então ocorreram aqui na cidade de Antônio Prado. Agora aproveitar, deixa eu fazer o gancho. A gente está indo então para a terceira edição da Feira do Beco, agora dia 8 de outubro, todos mais que convidados, arte, artesanato, gastronomia, muita coisa bacana, tá? A partir das 10 horas da manhã até as 10 horas da noite. Feira do Beco. Antônio Prado, camisa de Vênus, se apresentando, tendo como um palco um caminhão ao lado da igreja. Não poderia ter cenário melhor, né, senhor Marcelo Nova? Pastor João e a Igreja Invisível. Literalmente. A pergunta é, que chegou aqui, Marcelo Nova, o rock morreu? Olha, eu acho que ele ainda respira aqui e acolá. Mas se você tomar por base, né, o período do surgimento até os anos 70, final dos anos 70, até os anos 80 também ainda, depois as coisas começaram a ficar muito mais, né, mercadológicas, muito mais possuídas por um espírito filisteu, do que propriamente partir para uma coisa que fosse criativa. A indústria, ela manipula, né? Você veja, nos anos 60, você tinha Jimi Hendrix, você tinha Bob Dylan, você tinha Steppenwolf, você tinha Cream, todas essas bandas tinham sua sonoridade própria. Nenhuma parecia com a outra. Você ia atrás de algo que talvez lhe atraísse imensamente, sem precisar que essa banda fosse igual ou muito próxima em termos de sonoridade àquela outra que você já conhecia. Isso ficou muito popular no grunge, né? No grunge, todo mundo cantava igual aquele menino lá, que já não é mais menino, né? É de Vedder. Todo mundo, né? Virou uma maneira de identificação, uma forma. O próprio grunge, aquela coisa pesada, arrastada, meio deprê, né? Meio junkie, aquela lamentação, o mundo é uma merda, o que eu faço da minha vida. Virou um estilo. Então, para que confundir a cabeça do público com bandas originais, com bandas que tenham diferenciações? Para que, se nós podemos juntar tudo e oferecer um pacote? Foi exatamente o que aconteceu. No dia que Kurt Cobain subiu no palco, num show da MTV, e escarrou e cuspiu na lente da câmera, e o catarro desceu pela lente, olhe bem, isso é uma forma de manifestação de ódio, né? Você receber uma catarrada, uma cusparada na sua face, é pior do que receber um murro, talvez. Né? O desprezo que está contido nisso. Né? O que fez a MTV? Congelou o catarro e transformou aquela gosma verde que desceu pela lente no logotipo da empresa. O catarro de Kurt Cobain virou MTV. Olha isso, bicho. Então, como é que você vai falar do rock no sentido mais íntegro da palavra, com toda a sua carga de peculiaridades, diante de uma cena dessa? Como? Se o cara pega o que há de mais desprezível, um gesto absolutamente desprezível, e transforma numa logomarca. MTV, assista agora melhor ainda com o catarro do nosso menino Cobain. É uma maravilha, é ou não é?
Marcelo Nova, meu convidado especial do Entrevista de Atitude desta quarta-feira. Sábado tem camisa de Vênus no Araújo Viana. Realização Opinião Produtora. Gente, é muitos elogios aqui. Marceleza, Marcelo, tu é o cara. Inúmeros, eu já perdi aqui, ó. Se eu voltar tudo aqui, eu vou me perder aqui. Mas deixa eu só mandar um salve aqui, ó. Peraí, galera. Vai falando aí, vai, que eu vou ali e volto já. Não, mas daí ele não vai ouvir. Bom, enquanto isso, ele deve ter ido no banheiro, pegado alguma coisa pra beber, enfim, né? Olha aqui, gente. Eu estava em todos do Araújo. Massa! Depois eu tenho que mencionar que uma pergunta do senhor Quindim, do Garotos da Rua. Eu lembrei, viu, Marcelo? Tem uma pergunta aqui do saudoso Quindim, grande saxofonista aí da eterna banda Garotos da Rua aqui do Rio Grande do Sul, que ele manda perguntar o seguinte pra ti, tá? Pera aí. Ele manda perguntar o seguinte, pera aí. Pergunta do dia que ele cantou com o Quindim no projeto com Frana Nomanara. Como é que lembra disso? O dia que o quê? Pergunta do dia que ele cantou com o Quindim, saxofonista do Garotos da Rua, banda aqui do Rio Grande do Sul, no projeto Confraria Nomanara. Rapaz, é o seguinte, meu amigo querido. Você está exigindo demais da memória de um senhor como eu. Eu não lembro o que foi que eu almocei. Você quer que eu lembre do que aconteceu há 40 anos atrás? Rapaz, para de beber, velho. O nascimento do teu filho, pelo menos, né, cara? Meu filho nasceu... Quando foi mesmo que ele nasceu? O Manara, obrigada, Raquel. O Manara que o pessoal tá relembrando era em São Leopoldo. Uhum. Essa gente é muito nostálgica. Essa gente é muito nostálgica. Ficar lembrando de coisas que aconteceram quando nós usávamos fralda. A única coisa que eu lembro desse período é que eu cagava na mão da minha mãe, coitada, que nada tinha a ver com a minha preferência. Bom, então, né? Parabéns, vai entrevistar então o rei do rock, melhor letrista do Brasil em tudo, Camisa de Vênus, a melhor banda do Brasil em tudo, sou fã desde 1984, tenho tudo dele e do Camisa de Vênus. É isso aí, aqui, meu velho, é isso aí. Toninho Sandes é o cara. É isso aí, velho. Você fez a escolha certa. Permita-me dizer que esse negócio de modéstia, nada disso. Você fez a escolha certa. Obrigado. Muito bem. O pessoal comentando aqui que eu estava em todos os shows do Araújo. Quem comentou foi o Ricardo. O Ali Zampoli manda perguntar se tu curte ou até mesmo conhece Cascaveletes e Júpiter Maçã. Muito superficialmente. Eu não ouço muita música no sentido assim de ter um conhecimento vasto de quem é quem, quais são as características. O Júpiter Maçã, eu vi várias vezes gaúchos me falaram a respeito, e devo dizer que a maioria das pessoas falava com respeito, mas eu nunca tive uma proximidade auditiva para poder lhe fazer uma afirmação verdadeira. Uhum. Entendi. O Thiago está perguntando o seguinte: como é que tu vê o cenário atual do rock nacional cheio de militância política? Outra pergunta na sequência. Marcelo, você acha que vai acontecer outro golpe militar aqui no Brasil depois do dia 7 de setembro? Marcelo, uma vez você disse, não importa a quantidade, o que importa é a qualidade. Márcio Paz, nosso grande, querido radialista, comunicador. Oi, cá, manda um beijo para este amigo querido. Márcio Paz, grande. Há quanto tempo não nos vemos, hein, amigo? Fala sério, hein, bicho? Esse negócio de só nos encontrarmos em ambientes radiofônicos
nos impede, não é? Você trabalha em rádio, eu vou à rádio para fazermos um bate-papo. Então, faz muito tempo. Um grande abraço para você e se você tiver a chance, apareça sábado no Araújo para podermos conversar fora de um ambiente de rádio. Que maravilha! Deixa eu aproveitar esse gancho aqui também e mandar um super beijo para o meu querido colega também, Luiz Gonzaga Lopes, do Correio do Povo, tá? Que ontem tu esteves conversando com ele, fez todo esse meio de Conversamos campo. longamente com o Gonzagão. Gonzagão, a gente chama ele de Gonzaguinha aqui, né? Mas é o grande Gonzaga, não, né? eu jamais vou fazer isso com ele. Gonzaguinha é diminutivo. Eu coloquei-o no aumentativo, eu coloquei-o num pedestal. Vocês é que estão sacaneando ele, chamando ele de pequenininho. Não, ele é do baixinho do meu tamanho, cara. Ele é baixinho, vai cair do novo. Claro. Isso aqui é o seguinte, eu vou explicar o que é isso aqui. Não se trata de nenhuma manifestação espírita, nem de Allan Kardec, nada dessas coisas. Isso é apenas um pedestal vagabundo. Então, ocasionalmente, ele desaba. O que dá, por outro lado, um charme todo especial à nossa conversa, né? Puta que pariu, né? Isso aqui vai ser uma coisa emblemática, mas é um lance épico aqui no nosso canal, no meu canal. Mas então, a sequência de perguntas, tu fica bem à vontade aí, tá? Pessoal mandando abraços e beijos, beleza? Tá. Cadê os caras dos zines? Sei lá. Sabe quem quer? Cadê os caras do zine? Vim. Ah, tá. Começou aqui, ó. Esses caras bebem muito. Deixa eu voltar aqui. Ô, Karina, esses caras bebem muito. Essa hora o cara já tá alopradão. Entendeu? E quer que você responda as dúvidas que ele tem. Ele não consegue, nem com cerveja, nem com uísque, nem com produtos químicos ilícitos. Ele não consegue resolver dele para ele, mas ele quer que você resolva. Entendeu? Tem uma coisa interessante que eu gostaria de fazer um adendo aqui. Eu vi um comentário e eu faço questão, por exemplo, acho que algumas pessoas não sabem o que de fato é o estilo rock and roll. E aí eu gostaria que o Marcelo fizesse o uso da palavra e explicasse, né, para que essas pessoas até então saibam de fato o que é. Sabe o que é rock and roll? Rock and roll é o seguinte. Rock and roll é o seguinte. Eu tinha 10 anos de idade, morava em Salvador, Bahia, passeando com meu papai na Rua Chile, que fica no centro da cidade. Uma travessa à direita tinha uma loja de discos chamada C. Sampaio, e de lá saía um som que era completamente diferente de tudo que eu ouvia na minha casa. Minha irmã ouvia bossa nova, meus pais ouviam Frank Sinatra, e de repente eu vi um negócio... Era Little Richard. E eu pedi a meu pai para comprar o disco, ele comprou, eu levei o disco para casa, botei na vitrola Emerson do meu pai e comecei a pular no sofá de mola da minha mamãe, Dona Hélia, que me atirou um chinelo, saia do meu sofá! Então, isso é rock and roll, velho. Se você não sabe o que é rock and roll até agora, sinto muito. Rock and roll é isso aí. Pronto, respondido então para quem no decorrer aí do nosso bate-papo meio que criticou, tava gostando mais quando tava falando de rock, agora ficou ruim porque estão falando em política. Não, ninguém tá gostando mais ou menos. Se tá gostando, fica. Se não tá gostando, vai embora. Você sabe qual é o problema? Você sabe qual é o problema de artista? O problema de artista é querer agradar todo mundo. O cara puxa um testículo para lá, outro testículo ele enfia no próprio, entendeu? Lá atrás, para não desagradar ninguém. Olha, eu digo, eu não sou melhor, não me considero melhor, nem pior do que ninguém. Mas eu sou diferente, eu não tenho que ficar bajulando e nhenhenhen. É assim, você gosta, porra, agradeço de coração, que bom, é para isso que eu trabalho.
Se não fosse para isso, eu ficava em casa tocando para minha família. Agora, se você não gosta, também não tem problema nenhum. Você toma seu rumo. Qual é o problema? Boa. Mas artista não fala isso. Artista fala, eu amo vocês, com aquela sinceridade impressionante. Coraçãozinho, exatamente. Eu amo, aliás, esse negócio de coraçãozinho, foi isso aí, esse troço aí, que você sinalizou e que eu estou tentando copiar aqui, foi isso aí que estragou tudo. Porque nós paramos de fazer isso, ó. Nós paramos de fazer isso e começamos a fazer isso. Deu a merda que deu. Que delícia! Esse é o Marcelo Nova, no Entrevista Atitude, meu. Bota pra fuder. Exatamente, cara, exatamente. O segredo do fracasso é agradar todos. Por isso que tu é foda aí, ó. Quem tá árdua, não é uma tarefa árdua, porque é impossível. Quem precisa ter 1 milhão de amigos é Roberto Carlos, cacete. Sério? Não é verdade? É O ele Robertão? que canta, eu quero ter 1 milhão de amigos. Porra, eu não preciso de 1 milhão de amigos. Eu não preciso disso, sabe? Não é que eu volto a dizer, não se trata do fato de que eu seja o que eu sou melhor ou que eu sou pior. Não, eu só não tenho os mesmos interesses e não me considero, perdoe-me, na obrigação de fazer parte da maioria que gosta de tudo e que quer agradar a todo mundo. Nunca, olha, quando eu montei o Camisa de Vênus, eu era um garoto. Eu, Robério, Cal, Gustavo, Aldo, nós montamos uma banda cuja principal missão era desagradar o coro dos contentes que havia em Salvador. Não é? A baianada que enaltecia o axé, Salvador, a magia, né? A luz. Né? Porque tudo que é baiano é dengoso, né? Tudo é dengoso, né? Tudo é dengoso. E aí vem com aquela conversa, baiano não nasce, baiano estreia. Puta que o pariu! Você quer que você ature isso? Sabe? Você tem que aturar e engrossar o coro. Aí sai um monte de baiano falando isso. Ah, baiano não nasce, baiano estreia. Porra, né, meu? Ô, Marcelo, eu fico pensando, né, cara, na época, né? É isso que a gente precisa entender, eu quero dividir com os nossos telespectadores, né? Pô, trabalhou com o Raul. Raul conseguiu, né, de uma certa forma, atingir norte a sul, leste a oeste, mas aí a encrenca era com o Marcelo Nova. A encrenca era com as letras, né, do Camisa de Vênus. Pois é. Mas já que você falou em letra e falou em Raul, eu também devo dizer o seguinte, que Raulzito foi o primeiro compositor da música brasileira com o qual eu consegui me identificar com o que ele dizia. Olha aí. Porque eu ouvia coisas assim, como é? Avelã, sutiã, tez da manhã, minha irmã. Ok, mas o que é que esse cara tá falando? Agora, quando você ouve, eu devia estar contente porque sou dito cidadão, eu ganho por mês, eu tenho um puta de um carrão, eu tenho grana. Mas eu acho tudo isso muito abaixo do que eu quero. Eu quero muito mais do que isso. Eu nunca tinha ouvido isso na música brasileira. A música popular brasileira, a tal da MPB, se caracteriza por essa coisa telúrica de falar da flor, do vento, da lua, do sol, mas não toca no ponto, não toca na ferida. Né? Não toca onde tem uma dicotomia, onde você precisa tomar uma posição. É melhor fazer parte, é melhor dizer, baiano não nasce, baiano estreia. Pronto, é isso. É isso aí. Tem mais que falar disso, não. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Tá. Ó, sábado, Araújo Viana, realização Opinião Produtora. Tá? Camisa de Vênus. Agulha no Palheiro, na íntegra. Mais os clássicos, tantos que o Marceleza vai estar tocando aí pra galera. Músicas desde o nosso primeiro disco. Eu não gosto de falar de repertório. Mas nós vamos tocar Passatempo, que é uma canção que está no nosso primeiro disco,
E que tem anos e anos e anos que nós não tocamos. Então, o resto não vou dizer nada. Agora, terão músicas de praticamente todos os nossos discos, isso com certeza. Inclusive do Agulha no Palheiro. Sábado. Ah, pelo amor de Deus, ó, a galera se puxa aqui. A gente comentou alguma coisa antes, mas fica a cargo aí do Marcelo se quiser comentar novamente. Não. Se eu já comentei, já comentei. Vamos falar sobre assuntos inéditos. Me provoque. Aproveite que hoje eu estou falastrão e me provoque. É isso. A balada do perdedor é do baralho. É mesmo. Tem uma pergunta aqui, ó. A Balada do Perdedor é uma canção que está num álbum chamado O Galope do Tempo, que eu lancei em 2005. É um disco que veio à tona porque a minha mulher estava grávida e eu já tinha 2 filhas anteriores e eu achei a minha esposa, tem 13 irmãs com ela, todas mulheres, e eu disse, caramba, eu tenho 2, ela tem 13, vai vir mulher, mais uma por aí. Quando o médico com ultrassom, e o ultrassom naquela época era uma mancha, era uma teia de aranha, era preto e branco, e uma teia de aranha. Você não até tu descobriu que estava ali no meio e ia longe, né? Com perdão da má palavra, você não via porra nenhuma ali. Nada, absolutamente nada. E aí ele me disse, tá vendo aqui o pinto dele? É menino. Eu disse, uau! velho, onde é que você tá vendo o pinto aí? Eu só tô vendo uma teia de aranha, não tô vendo mais nada. Tô te falando, você vai ser pai de um garoto. Eu voltei para casa e imediatamente eu peguei um caderno e comecei a escrever, quase que no piloto automático, assim, né? Eu vi um ponto de luz pulsando no escuro, aceso, sem nome, sinalizando o futuro. Não possui, como o nosso, um corpo disforme, desajeitado. Seu ritmo exato é seu autorretrato tão intenso, tão seguro. Eu vi um ponto de luz a pulsar no escuro. 2 ou 3 dias depois, eu escrevi um pequeno poema chamado O Galope do Tempo, porque eu estava com 41 e estava me achando já um senhor, não é? Já tinha vivido 41 anos de idade, já, o galope do tempo. E aí eu decidi, ao contrário de todos os discos que eu havia lançado anteriormente, eu decidi fazer um disco com um tema só. Todas as músicas versando sobre apenas um tema. A minha própria trajetória de vida. Nossa. É um disco que começa no útero, com esse ponto de luz ao qual eu estava me referindo, e termina com a canção da morte, que é algo que todos nós vamos ter que encarar, não é? Ninguém quer, mas todo mundo vai ter que encarar. Eu havia visto um filme maravilhoso de Bergman, e O Sétimo Selo. E no final do filme, ele projeta uma imagem belíssima. A morte, como ela é caracterizada, né, de capuz, aquela capa preta, ela sai conduzindo os cavalheiros, os populares, pessoas da casta e sem casta nenhuma. O pôr do sol, o sol se pondo, é um filme preto e branco. O pôr do sol se pondo e a morte arrastando todo mundo para o infinito. É uma cena belíssima. Porém,
eu não queria usar essa imagem na minha canção, porque não é minha, é de Bergman. E eu não iria fazer melhor do que ele se eu usasse aquele tipo de imagem. Então, eu fiz uma canção sobre a morte, que é a morte plural. Ou seja, o pai morte, a mãe morte, a criança morte, a amante morte, o meu velho avô morte. Não é? Ó criança morte, vá lamber a sua sorte, vá sugar o seio, vá beber a sua morte. A dor se foi, ficou o corte. Velho avô morte, seu cheiro eu não esqueço. Professora morte, eu lhe agradeço por me mostrar que tudo tem seu preço. Então, depois de anos, décadas, querendo escrever sobre a morte, eu consegui escrever de uma maneira que para mim foi satisfatória. E essa canção que essa pessoa se referiu, a Balada do Perdedor, ela está nesse disco e ela é fruto de uma observação. Nós, aqui no Brasil, nós brasileiros, nós temos essa ideia de que o vencedor é aquele que merece todos os aplausos. O perdedor merece vaia. Isso é um sentimento, Karina, oriundo do espírito democrático. O que é a democracia, se não simplesmente a tirania da maioria que sofre da falta de percepção? 51% sabem tudo. 49% são os perdedores, não sabem nada e têm que morrer. Esse é o conceito democrático. É melhor que tirania, não tem a menor dúvida. Mas está longe de ser essas loas que esquerdas, direitas, centrões tecem loas e loas. É apenas um sistema profundamente injusto para com a minoria. Volto a dizer, é melhor que tirania. Mas e daí? E daí? Né? Benjamin Franklin tem uma frase maravilhosa sobre democracia. Ele disse, há 100 e tantos anos atrás, ele disse, democracia são 2 lobos e uma ovelha decidindo qual será o cardápio do dia. Nada a acrescentar. E aí eu fiz essa canção, e aí eu fiz essa canção para os perdedores, entre os quais eu me incluo. Porque o perdedor, na minha concepção, não é o coitadinho, é aquele que, ai meu Deus, que coisa horrível que aconteceu comigo, essa gente do lililim, o verdadeiro perdedor, Karina, é aquele que não acha mérito, não acha valor no prêmio. O prêmio está sempre abaixo das expectativas. Por que eu vou me contentar? Quando tinha aquela revista Bis, lá nos anos 20, lá nos anos 20, eu ganhei um prêmio lá de melhor disco, que eu lancei um disco chamado Blackout, era um desenho lá, uma luminária. Eu não fui buscar aquilo. Você entende? Não estou menosprezando quem teve o trabalho de fazer isso. A mim não interessa. Eu não faço música para ganhar prêmio. Eu não faço música para ganhar troféu. O meu troféu são esses caras e essas meninas que estão aí acompanhando a nossa conversa e que fazem perguntas e que querem saber e que eu me dou o direito de brincar, de ironizar, né? Esses são os meus troféus. Eu não tenho, não vejo um significado maior. Porque a indústria, veja Hollywood, por exemplo. Por que tem o Oscar? E as pessoas assistem aquilo dizendo, quem é que vai ganhar o prêmio? Quanta gente ingênua.
eles não percebem que Hollywood faz aquela festa para premiar a si própria. Uhum. Certo? Quanto mais prêmios Certíssimo. para Brad Pitt, para não sei quem, né? Mais bilheteria na tela, mais faturamento para a indústria. Nada tem a ver com arte. É business puro. É puro negócio. O Oscar é uma festa que a academia e a indústria do cinema fez para premiar a si própria. É isso. Mas a mulher está lá preocupada se a atriz, se o decote, se ela está linda, se a cor do batom. Não. Ela está ali porque ela faz parte do jogo. E o jogo é enaltecer a indústria. Não é? É. É isso. Às vezes, raciocinar traz certas dificuldades, né? Pode trazer certos impasses, algumas impossibilidades, mas é bom. É bom, no sentido que você pode separar, para usar uma linguagem ancestral, o joio do trigo. Às vezes ela é necessária. Caramba, olha, enquanto tu ia, né, filosofando aqui, explanando, iam surgindo perguntas e automaticamente o Marcelo foi respondendo. Parece que está adivinhando as perguntas aí que vocês estão fazendo. Então, ele simplesmente respondeu a grande maioria das perguntas que chegou até então nesse meio tempo. Marcelo canta de... Tá. Marcelo... O Everson aqui. Marcelo canta de Jardim Macalé, Raul até Nelson Gonçalves. Tá? Pergunta outro artista que ele gostaria de gravar uma música. Se você está falando, você citou Raul, Macalé e Nelson E Gonçalves. Nelson Gonçalves. Você falou de 3 artistas brasileiros. Então, se você ainda não percebeu, eu já gravei 3 canções de um compositor que eu acho extraordinário, chamado Adelino Moreira. Hoje ninguém sabe quem é Adelino, ninguém fala nele. Ele era o grande compositor, na opinião de Nelson Gonçalves, que era o maior cantor de popularidade durante os anos 50. Ele era o... Nem sei se Roberto Carlos hoje tem mais aquela popularidade que já teve, mas ele era uma espécie de Roberto Carlos da época. Né? Uhum. E Adelino Moreira compunha canções para ele. Uma das mais famosas é Negue. Negue o seu amor, o seu carinho, que é um drama. Né? O que me interessa nas letras de Adelino é o drama que ele insere nelas. Ele é essencialmente dramático. Parece uma peça de Shakespeare sanguinolenta. Negue que me pertenceu. E eu mostro a minha boca molhada. E ainda marcada por um beijo teu. É um drama interno. Né? Diga que já não me quer. Negue que me pertenceu. Ele está falando de sexo. Né? É que naquela época a linguagem tinha que ser mais amena. Negue que eu lhe comi. É isso. Né? Negue que eu lhe comi. E eu mostro a minha boca molhada, marcada pelos seus beijos. É um drama. Não é? É como o príncipe Hamlet e Ofélia. Guardando as proporções entre o grande dramaturgo e escritor, seu William Shakespeare, que se fosse brasileiro se chamaria Guilherme. Né? Guilherme Shakespeare. Ele, Adelino, escreveu no Agulha no Palheiro, a música que são 10 faixas, a 9ª é uma canção dele. Gravei Adelino com Camisa de Vênus o ano passado. A canção se chama Vitrine. Presta bem atenção no teor dessa letra.
vi gracioso e sutil, no magazã da cidade, numa vitrine infantil, um manequim de verdade. O seu olhar endeusado era um convite ao amor, pois tinha cor de pecado, se é que pecado tem cor. Quando a vi na vitrine de um magazine, tal qual manequim, senti fluir um desejo de lhe dar um beijo ardente, sem fim. Moço, loucura não faça, não quebre a vidraça, eu ouvi de um senhor. Mas não segui seu conselho, eu quebrei o espelho, sedento de amor. Lembrando que o manequim era de uma loja infantil. Caracas! Isso é década de 50. Tá? E é uma canção que não cabe julgamento, se é certo, se é errado. Não, é uma manifestação humana e ele não está indo por esse viés religioso ou até moral. Ele está indo pelo fato de narrar, ele está indo pela avenida onde ele traça o comportamento alucinado de muita gente que está por aí hoje. Não há nada de absurdo no que ele fala. O que ele fala pode ter consequências absurdas. Mas ele não está se pegando nisso. Ele está desenhando um painel para que nós possamos, não só através das páginas policiais e dos jornais nacionais, ter contato com crime. Nós podemos ter contato com o crime sem julgamento. Você faz o seu julgamento. Você faz o seu julgamento. Você não precisa de, sei lá quem, da Atena, sei lá quem, todos esses caras que vivem lhe dizendo o que é certo e o que é errado, quem é criminoso, quem é inocente, quem deve ser condenado e quem não deve, quem matou e quem absolveu, quem é culpado. Não, somos nós. É você, Karina. Opa! Que maravilha, caiu de novo. Olha, é você, em última análise, é você que é juíza de si própria. E aí eu volto àquilo que nós falamos no início do nosso papo. A individualidade está sendo solapada. A individualidade não está sendo mais aceita. Você tem que estar engajado em algum movimento. E aí, eu lembro de Groucho Marx, que disse que não pode frequentar um clube no qual ele seja aceito. E é isso mesmo. Por que eu vou aceitar entrar para um clube que me aceite? Ora, que clube vagabundo é esse? Que clubezinho de merda é esse que me aceita? Ora, são essas figuras luminares, são essas figuras que nos apontam direções erradas, direções certas. É você que tem que decidir se a direção é errada e é certa. Existe uma lei que no Brasil, infelizmente, existem leis que no Brasil não são cumpridas, não é? Infelizmente. Mas você não pode matar ninguém. Mas se você tiver muito dinheiro e um bom advogado, se não for um crime escabroso, a possibilidade de você escapar impune é imensa. Agora, um trabalhador, um homem da rua, um homem pobre, esse está ferrado. Então, esses conceitos genéricos, né, e que envolvem sentimentos e possibilidades coletivas, eles foram levados ao nosso dia a dia hoje, onde você, como disse anteriormente, você tem que pertencer. Que negócio de novo normal? O novo normal. Que papo é esse de novo normal? Tudo na vida, tudo, independe de crença religiosa, independe de linha político-partidária, tudo que sempre existiu, desde que mundo é mundo, tudo
tudo que sempre existiu continua como sempre foi. Porque a história se repete. Olhe nas tetas da vaca e veja o membro do boi. Tudo continua como sempre foi. Que papo é esse ridículo de novo normal? É para vender? Vender ideia? Vender sexo? Vender o quê? Que história é essa de novo normal? Me lembro de que quando as Torres Gêmeas foram derrubadas por Bin Laden, lá em Nova York, no dia seguinte a imprensa inteira, os donos da verdade, todos disseram que a partir dali o mundo seria outro, seria completamente diferente. Estávamos diante de um fato que mudaria tudo e a todos. 3 anos, 4 anos depois, o local virou um centro de oração de pessoas que perderam seus entes queridos e seus amigos ali, um lugar de meditação, até se você quiser, uma interiorização. Mas o mundo não mudou. Nova York continuou sendo aquela vagina, dizendo para todos os turistas, me coma, me coma. Você anda por Nova York e você ouve nas vitrines, me coma, me coma. Mas peraí, eu não tenho esse esperma todo, para com isso. Não tem mais dólar, eu gastei tudo, porque aquela cidade é assim, é assim. Vai, vamos, é agora. O que é que você quer? Tem. O que é que você quer? Tem. E até o que você não quer também tem. Então, essa história de sacar-se um fato e dizer que a partir dele o mundo vai mudar, faz-me rir, faz-me rir. Faz-me rir. Homens que estão me assistindo, nós que acordamos todo dia, com nosso membro entumecido, o que é que nós vamos fazer? Levantamos da cama, vamos para o banheiro, vamos urinar para que o membro volte a ficar normal. Isso foi com seu avô, seu bisavô, seu tataravô e a puta que nos pariu. Não adianta ficar inventando historinha. Ai, o novo normal, a diversidade. Para a diversidade, homossexualismo existe desde antes do Império Romano. Que conversa é essa de que isso é novo normal? Que conversa é essa? Você tinha um sujeito bissexual como Lou Reed, por exemplo, que escreveu letras extraordinárias. O sexo dele pouco importa, eu estou lá querendo saber se ele fornecia ou não fornecia o Marquês de Rabicó. Não me interessa, isso é uma questão dele. Me interessa a obra, me interessa o trabalho. E na obra de Lou, você encontra paralelos com Edgar Allan Poe, por exemplo. Aquele texto denso, pesado, uma narrativa dura. Ele era um dos grandes narradores na música, letristas, da barra pesada. Daquela que você entra e não sabe se sai. Oscar Wilde, também bissexual, pai de filhos e que estragou a sua própria vida e a sua própria carreira, porque enfrentou um homem poderosíssimo cujo filho era o namorado dele. Esses caras, independente da preferência sexual, esses caras tinham talento. Hoje, parece que basta ser gay para ser gênio. É maravilhoso. O que é que este cara já fez, cacete? Freddie Mercury cantava pra cacete. Freddie Mercury era um cantor até com dons operísticos. Ele compunha muito bem. O Queen não é uma das minhas bandas favoritas. Mas nem por isso eu vou negar o valor que ele tinha como profissional. Perfeito. Agora, o foco é outro. O foco agora é lhe colocar diante do novo normal. Agora não faço assim. Faço assim. Que delícia! Oh, boy! Oh, meu Brasil! Esse é o Brasil, minha gente! Essa é a realidade do nosso Brasilzão, cara! Me permita, Karina, lhe interromper.
Mas lógico. Não é só no Brasil, não. Tá? Isso está disseminado aí. Você não vê essa sujeita, Meghan Markle, que casou com um príncipe inglês, filho de Elizabeth? Ela agora declara que ela sofre muito, que ela não está nem aí para a família real. Ô, sua cretina, você só é conhecida porque você casou com um príncipe. Sua carreira cinematográfica é medíocre, você é uma péssima atriz. Então tenha respeito com quem lhe botou no patamar em que você está. Ah, não, porque a família real é bacana, né? É rebelde, fala mal da família real, né? Do rei, da rainha, dos príncipes. Mas ela casou com um. E só se tornou conhecida por causa disso. Ela vai e caga no prato que comeu. Não é uma maravilha? Não é uma maravilha? E os fatos, né, Karina? Eles vão se sucedendo, né? Um após outro. Antes, no tempo do seu pai, seu avô, do meu, as notícias eram lentas. Elas não chegavam a você com o imediatismo de hoje. Não tinha Marcelo Nova e Karina conversando e todo mundo assistindo. Não existia isso. As notícias chegavam paulatinamente. Não é? Paulatinamente. Agora, são 38 mil notícias por dia. Qual é o cérebro que consegue armazenar isso? Então, notícias até importantes, elas vão no bolo das notícias que não têm nenhuma relevância e passam a ser totalmente despercebidas. Não tem importância nenhuma. Nenhuma. No meio do bolo, o que foi que aconteceu? Quando foi? Ontem? Peraí que eu estou vendo uma que saiu agora. Essa febre de comunicação a todo vapor banaliza não só a informação, banaliza o sentimento humano. Total. Você vê nesses telejornais o cara levando tiro pelas costas, tiro na cara, tiro na cabeça, todo dia em vários canais. Pra quê? Pra quê? O que gera, no final, é uma indiferença completa. Você vê um cara ser atropelado e morto, uma senhora tomar 2 tiros por causa de um celular, e tudo bem, tudo bem. Amanhã tem mais 45 crimes para você ver ao vivo e a cores. É um looping infinito, né? Infinito, exatamente. Um looping infinito. Se você não se abstrai disso, você faz parte disso. Não tem escolha. Ou você se abstrai disso e procura entender melhor esse turbilhão de insanidades que nós estamos vivendo, ou você vai fazer parte disso. Você vai repetir os mesmos equívocos. Não é que sejamos infalíveis, ninguém é. Mas é bom, né? É convenientemente bom você se precaver com isso aqui. Com isso aqui. Isso que está aqui dentro dessa caixa. É o que nós temos. Porque o dia que isso aqui parar, o braço para, a boca para, o pé para, a perna para. É isso aqui. Essa pequena massa cinzenta que nós temos aqui dentro, ela é que faz ou deixa de fazer absolutamente tudo. E isso não tem nada a ver com a situação de ser taxado de intelectual, né, Marcelo? Ótima pergunta. Intelectual é o sujeito ou a sujeita, né? É o homem ou a mulher que faz uso do seu intelecto, que não é burro, que não é ignorante, que não é inculto. Então ele é um intelectual. Por quê? Porque ele usa o intelecto. Aqui no Brasil, isso não é no mundo, ao contrário dos outros exemplos que eu dei, que eram globais, esse é um exemplo tipicamente brasileiro. Como nós não sabemos ler, nós não sabemos fazer uma redação, nós não sabemos fazer, nós não lemos nada, e quando lemos é porcaria de livro de autoajuda, não é? Então,
ele é metido a intelectual, né? E a palavra intelectual rima com a palavra elite. Não que rime foneticamente, mas elas têm o mesmo bojo. Né? A elite, em qualquer lugar. Ele faz parte da elite musical. A elite musical no mundo inteiro é respeitada. São os grandes compositores, os grandes instrumentistas, os grandes compositores. A elite, o topo, é o topo. Aqui no Brasil tem aquelas figuras, né, que falam as elite, né? Gente ignorante, gente tosca, que não tem ideia do que está falando e apenas repete o que o grupinho, né, diz e diz e diz e diz e diz e torna a dizer. Intelecto é coisa para ser preservada, estimulada, porque um dia ele vai acabar e nós vamos todos para o buraco. Todos vamos para o buraco. A vida é um brinde, Karina. A vida é um brinde. Momentos maravilhosos ela nos traz. Como esse nosso agora. Horrorosos ela nos traz. É uma série de experiências, uma série de acontecimentos. Né? E as pessoas buscam nessa série louca um sentido, o tal sentido da vida. Elas vão procurar na filosofia, elas vão procurar na psicologia, elas vão procurar em Jung, em Freud, em Lacan, em Michel Foucault, elas vão procurar o sentido da vida. E a única coisa para a qual a filosofia serve, ou melhor, ela aponta para várias coisas, mas uma das coisas que ela aponta é exatamente o fato de que a vida não tem sentido nenhum. Nenhum. Eu falei de Shakespeare. Ele escreveu uma peça e um livro chamado Macbeth, a história de um rei, que no fim da vida, já com a sua mulher morta, que aliás não valia um centavo, seus inimigos cercando o seu castelo e indo para cima, ele diz o seguinte, vou traduzir aqui mal e porcamente, porque a métrica e a rima em inglês é extraordinária. Quando você traz para o português, como toda e qualquer tradução, você perde um pouco da cadência. Mas é isso. A vida é sombra passageira. Um ator que se pavoneia, sobe ao palco e depois desaparece. A vida é uma piada contada por um idiota, cheia de sons e cheia de fúria, sem nenhum significado. Não encontro palavras mais belas em toda a história da literatura ocidental para descrever o que é a vida. A vida é sombra passageira. Life is a walking shadow. A vida é sombra passageira. Um ator que se pavoneia, sobe ao palco e depois desaparece. A vida é uma piada contada por um idiota, cheia de tons e de fúria, sem nenhum significado. Uau! Chu, tomar um gole aqui do meu mate. Tome. E não esqueça de convidar o seu público para ir nos assistir. Camisa de Vênus, sábado agora. Desçam a serra, peguem seus carrinhos, desçam a serra, não bebam muito para poderem voltar na boa e vão assistir uma das últimas bandas de rock and roll desse país. Aproveite enquanto ainda estamos por aí, porque, como disse, acabei de citar Shakespeare, a vida é sombra passageira.
Ai, Marcelo, que honra, meu, que honra, que orgulho, cara. Obrigado, Karina. O prazer foi meu, o prazer foi meu. Gente! Nem sempre, preste atenção, nem sempre se pode ter uma conversa com interlocutores. Você é uma interlocutora que sabe o valor da pausa. Você se calou e me deixou falar. Tem gente que fica querendo fazer pergunta a cada 30 segundos. E né, como foi aquilo? E aquela música? E o que você fez? E aí o papo não flui. A ideia não se forma. O conteúdo, o tal conteúdo que todo mundo diz procurar hoje, o conteúdo desaparece e vira uma coisa mecânica. Eu é que agradeço. Obrigado pela maneira como você conduziu o nosso papo. Posso fazer coraçãozinho pra ti? Pode. E eu não vou dar o dedo de volta. Pode fazer. Oh, meu Deus do céu! Que orgulho, que orgulho! Eu só preciso aqui, ó. Obrigado. Cadê o pessoal que tá me chamando aqui? Sim, a gente vai deixar gravado todo esse bate-papo aqui. Vai estar logo mais caindo na edição, então, nas mãos do grandioso Alex Vitola, que inclusive estará sábado fazendo aí registros aí do Camisa de Vênus lá no Araújo Viana, viu, Marcelo? Foi Grande fotógrafo. Será bem-vindo. Obrigado, Karina. Beijo. Calma aí. Ô, Marcelo, só um pouquinho, só para finalizar aqui, eu preciso achar, tem um pessoal me chamando aqui, cadê aqui o Rodrigo Monte? Acho que é esse pessoal aqui. Cadê a pergunta agora? Cadê? Me mandem aí. Ai, não, tem... Ô, crianças, isso é só o fim, mas isso é só o fim. Foi um prazer, Karina. Foi um prazer grande. Diz pra ele. Se você for ao show em Porto Alegre, quero me ver na primeira fila gritando bota pra fuder. Bota pra fuder. Obrigado, Olha aqui, ó. Karina. Marcelo, ó, coração, meu, muito obrigada. Todos os meus aí telespectadores, em especial o canal do programa Atitude, te desejam vida longa. Obrigado. E tu sabes que aqui no Entrevista de Atitude, este canal, esse microfone tá aberto para ti, para falar o que tu quiseres. Obrigado, Karina. Obrigado. Vejo você em breve. Se cuide, hein? Todos fiquem bem. Gente, muito obrigado. Muito boa noite a todos. Na sequência, todo esse material aí estará lá no canal do YouTube. Valeu a parceria de todo mundo aí. Caracas! Gente, boa noite. A gente se fala até uma próxima edição. Valeu a todos aí que estão seguindo. Valeu mesmo. Forte abraço para todo mundo. Valeu, gente. Valeu. Boa noite.